Eu ainda me lembro do dia em que conheci Kang Min-jong. Era outono em Seul, e as folhas de ginkgo pintavam as ruas de dourado enquanto eu corria para não me atrasar na entrevista de emprego. Meu currículo estava amassado na bolsa, meu coração batia descompassado, e eu nem imaginava que aquele homem de terno impecável, sentado atrás da mesa de vidro no 40º andar, se tornaria o centro do meu universo pelos próximos 5 anos. Antes de continuar, preciso saber, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. Eu adoro saber de onde vocês são. E já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Min-jong era diferente de todos os homens que eu conhecia. Aos 32 anos, ele já era o CEO da MJ Technologies, uma startup que revolucionava o mercado de inteligência artificial na Coreia do Sul. Seus olhos eram intensos, penetrantes, como se pudessem ler cada pensamento que passava pela minha mente. Durante a entrevista, ele não olhou apenas para o meu currículo. Ele me olhou de verdade, como se eu fosse mais do que apenas mais uma candidata à vaga de assistente executiva. Consegui o emprego. E durante os primeiros 6 meses, mantivemos uma relação estritamente profissional. Eu organizava sua agenda impossível, filtrava ligações, preparava relatórios e apresentações. Min-jong era exigente, perfeccionista, mas sempre respeitoso. Ele chegava cedo e saía tarde, muitas vezes sendo o último a deixar o escritório. Eu ficava para ajudá-lo, dizendo a mim mesma que era apenas dedicação ao trabalho. Mas a verdade é que eu estava me apaixonando pelos pequenos gestos. Quando ele trazia café para mim nas madrugadas de projeto, quando elogiava meu trabalho nas reuniões, quando seus dedos roçavam nos meus ao passar documentos. Eu via nele não apenas o CEO brilhante que a mídia adorava, mas o homem que carregava o peso de 1000 responsabilidades nos ombros e ainda assim encontrava tempo para perguntar se eu tinha almoçado. A primeira vez que cruzamos a linha do profissional foi durante uma viagem de negócios para Busan. Depois de uma reunião especialmente difícil com investidores, Min-jong me convidou para caminhar pela praia de Aeodai. A brisa marinha bagunçava seu cabelo perfeitamente arrumado, e pela primeira vez, eu o vi vulnerável. Seu Yeon-ah, ele disse, usando o sufixo informal pela primeira vez. Às vezes me pergunto se vale a pena. Todo esse sucesso, essa corrida interminável. Olho para o mar e penso que deveria haver mais na vida do que apenas trabalho. Eu não soube o que responder. Apenas caminhei ao lado dele em silêncio, nossos dedos se tocando acidentalmente até que ele entrelaçou sua mão na minha. Foi um gesto simples, mas que mudou tudo. Naquela noite, jantamos em um pequeno restaurante de frutos do mar, conversamos sobre sonhos e medos, e quando ele me beijou na porta do hotel, senti que minha vida finalmente fazia sentido. Começamos a nos ver em segredo. No escritório, mantínhamos as aparências profissionais, mas após o expediente, éramos apenas Min-jong e seu Yeon. Ele me levava a restaurantes escondidos, a museus após o horário de fechamento, a observatórios onde podíamos ver toda Seul iluminada abaixo de nós. Dizia que eu era sua paz em meio ao caos, seu refúgio. Você é diferente das outras mulheres que conheci. Ele sussurrava enquanto estávamos deitados em seu apartamento minimalista em Gangnam, olhando para o teto. Com você, posso ser apenas eu. Não o CEO, não o filho mais velho dos Kang, não a próxima grande promessa da tecnologia coreana. Apenas Min-jong. Eu acreditava. Com todo o meu coração, eu acreditava que éramos especiais, que nosso amor era real, que eventualmente ele tornaria nosso relacionamento público. Ele dizia que precisávamos esperar o momento certo, que revelar nosso relacionamento poderia afetar a empresa, que os investidores eram conservadores e poderiam questionar sua liderança se soubessem que ele estava envolvido com uma funcionária. Apenas mais um ano, ele prometia. Quando fecharmos a rodada de investimento Série C, quando a empresa estiver mais estável, vamos poder ser livres. Vou gritar para o mundo inteiro que você é minha. E eu esperava. Porque quando você ama alguém, você acredita nas promessas dele. Porque eu via o quanto ele trabalhava duro, o quanto a empresa significava para ele, e eu não queria ser o motivo de qualquer problema. Porque nas horas que passávamos juntos, ele me fazia sentir como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Mas promessas são apenas palavras ao vento quando não vêm acompanhadas de ações. A MJ Technologies ocupava um prédio moderno em Gangnam, todo em vidro e aço, refletindo as ambições de seu fundador. No 40º andar, Kang Min-jong comandava um império crescente com mão firme e visão estratégica. Aos 32 anos,
Ele era considerado um dos jovens empresários mais promissores da Coreia do Sul, frequentemente aparecendo em capas de revistas de negócios e sendo convidado para palestras em universidades prestigiadas. O que essas revistas não mostravam eram as longas noites em que Min-jong permanecia sozinho em seu escritório, olhando para a cidade iluminada lá embaixo, sentindo o peso esmagador das expectativas. Filho mais velho da família Kang, uma linhagem de empresários conservadores que haviam construído fortunas no setor de construção civil, Min-jong sempre soube que deveria fazer algo grandioso. Não por si mesmo, mas para manter o legado familiar, para provar que era digno do sobrenome que carregava. Sua relação com Seo-yeon havia começado de forma inesperada. Ele não planejava se envolver com ninguém, especialmente não com uma funcionária. Mas havia algo nela que o desarmava. A forma como seus olhos brilhavam quando estava concentrada no trabalho, como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa, como conseguia antecipar suas necessidades antes mesmo que ele as verbalizasse. Ela era eficiente, inteligente e, acima de tudo, genuína em um mundo onde todos pareciam usar máscaras. Min-jong se lembrava perfeitamente da primeira vez que percebeu que estava se apaixonando. Foi durante uma crise na empresa, quando um dos principais investidores ameaçou se retirar do projeto. Ele estava à beira do colapso, considerando desistir de tudo. Seo-yeon entrou em seu escritório com uma xícara de chá de gengibre, preparado exatamente do jeito que ele gostava, e disse simplesmente: "Você vai superar isso. Acredito em você." Não foram as palavras, mas a certeza inabalável em sua voz que o tocou. Naquele momento, ele soube que ela não estava ali apenas como funcionária. Ela realmente se importava. E isso era algo raro demais em seu mundo de ambição e competição desenfreada. O relacionamento se desenvolveu naturalmente, mas Min-jong sempre manteve uma parede entre seu coração e suas ações. Ele amava Seo-yeon, disso não tinha dúvida. Mas o amor era um luxo que homens como ele não podiam se permitir completamente. Havia a empresa para pensar, os investidores para satisfazer, a família para não decepcionar. Seu pai, Kang Dae-jung, era particularmente inflexível sobre quem seria apropriado para o herdeiro dos Kang. Um CEO da sua posição precisa de uma esposa que traga valor estratégico, seu pai disse certa vez durante um jantar familiar formal. Alguém de uma família estabelecida, com conexões que possam beneficiar os negócios. O casamento não é sobre sentimentos, Min-jong. É sobre construir alianças. Min-jong não respondeu naquela ocasião. Apenas acenou com a cabeça, como sempre fazia nas conversas com o pai. Mas por dentro, sentia-se dilacerado. Ele não queria um casamento de conveniência. Não queria uma esposa troféu que servisse apenas como peça decorativa em eventos corporativos. Queria Seo-yeon, com seus sonhos simples e seu coração genuíno. Mas querer e fazer são coisas diferentes. E Min-jong era mestre em adiar decisões difíceis, em encontrar desculpas, em prometer um futuro que ele mesmo não sabia se poderia cumprir. Cada vez que Seo-yeon mencionava tornar o relacionamento público, ele tinha uma nova justificativa. O timing não estava certo, os investidores estavam nervosos, havia uma fusão importante em negociação, a empresa estava em momento crítico. A verdade que Min-jong não admitia nem para si mesmo era que ele tinha medo. Medo de decepcionar o pai, medo de arriscar tudo o que havia construído, medo de que o amor não fosse suficiente quando confrontado com as duras realidades do mundo corporativo coreano. Ele havia visto outros CEOs caírem em desgraça por escândalos pessoais, havia testemunhado como a mídia e os investidores podiam ser implacáveis. Enquanto isso, ele continuava vivendo uma vida dupla. Durante o dia, era o CEO frio e calculista que todos esperavam. À noite, era o amante atencioso que sussurrava promessas de um futuro juntos. E a cada dia que passava, a distância entre esses dois Min-jongs aumentava, até que ele próprio não sabia mais qual era o real. Park Ji-woo entrou na vida de Min-jong como um furacão disfarçado de oportunidade de negócios. Ela era a única filha do magnata Park Sung-ho, dono da maior construtora da Coreia do Sul. Inteligente, sofisticada, formada em Harvard e com MBA em Wharton, Ji-woo era tudo o que a sociedade coreana considerava a esposa perfeita para um CEO em ascensão. O primeiro encontro foi em um evento de networking. Ji-woo se aproximou com um sorriso confiante, segurando uma taça de champanhe com a graça de quem nasceu para aqueles ambientes. Kang Min-jong-se, finalmente nos conhecemos pessoalmente. Meu pai fala muito sobre você e suas inovações em inteligência artificial. Min-jong foi educado, como sempre era em eventos profissionais.
Mas não sentiu nada além de cordialidade profissional. Sua mente estava em Seo-yeon, que provavelmente estava em casa esperando sua mensagem de boa noite. No entanto, ele não contou com a persistência dos pais de ambos, que aparentemente já vinham arquitetando uma aliança entre as famílias há meses. Uma fusão entre a MJ Technologies e o setor de construção inteligente dos parques seria revolucionária, seu pai argumentou alguns dias depois. E Jivol é perfeita para você. Educada, de boa família, entende de negócios. Você precisa pensar estrategicamente, filho. Minjong tentou resistir inicialmente, mas a pressão era constante. Jantares de negócios que casualmente incluíam Jivol, eventos corporativos onde ela estava sempre presente, conversas cada vez mais diretas sobre as vantagens de uma união entre as famílias. E o mais perigoso, as conversas com investidores que sutilmente mencionavam que uma aliança com os Park traria estabilidade e confiança ao mercado. E assim, lenta e imperceptivelmente, Minjong começou a ceder. Não por amor, não por desejo, mas por aquilo que sempre o havia movido: ambição, dever familiar e o peso esmagador de expectativas que ele carregava desde criança. Eu comecei a perceber a mudança nas pequenas coisas. Minjong passou a responder minhas mensagens com mais demora, suas desculpas para cancelar nossos encontros se tornaram mais frequentes, e aquele olhar caloroso que ele me dedicava foi sendo substituído por algo mais distante, quase mecânico. É só uma fase estressante no trabalho, eu dizia para mim mesma, deitada sozinha no meu pequeno apartamento em Mapugu, olhando para o celular que teimava em não tocar. Ele está lidando com muita pressão. Preciso ser compreensiva. Mas a intuição feminina é uma coisa poderosa, e a minha gritava que algo estava errado. Comecei a notar como ele desviava o olhar quando eu tentava conversar sobre o futuro, como suas promessas ficaram vagas e imprecisas. Em breve, quando as coisas se acalmarem, preciso resolver algumas questões primeiro. Frases que antes soavam como planos concretos agora pareciam cortinas de fumaça. A primeira vez que ouvi o nome Park Ji-won foi durante uma reunião executiva que eu estava organizando. Uma das secretárias comentou casualmente: ouvi dizer que a filha do presidente Park tem visitado muito o escritório do CEO ultimamente. Dizem que pode haver uma parceria estratégica entre as empresas. Meu coração apertou. Eu conhecia aquele padrão. No mundo corporativo coreano, parceria estratégica muitas vezes significava muito mais do que apenas negócios. Mas eu me forcei a ignorar, a confiar. Minjong me amava. Ele tinha me dito isso inúmeras vezes. Eu era especial para ele. Exceto que eu não era. Ou pelo menos, não o suficiente. A noite em que meu mundo desmoronou foi uma sexta-feira chuvosa de julho. Minjong tinha cancelado nosso jantar pela terceira vez consecutiva, alegando uma reunião importante de última hora. Eu decidi levar alguns documentos que ele precisaria para o final de semana, pensando em surpreendê-lo. Talvez pudéssemos pelo menos tomar um café juntos, roubar alguns minutos de conexão. Quando saí do elevador no 40º andar, o escritório estava quase vazio. A luz do escritório de Minjong estava acesa, e eu podia ouvir vozes. Caminhei pelo corredor silencioso, meu coração batendo mais forte a cada passo. Não era minha intenção espionar, mas quando cheguei perto da porta entreaberta, as palavras que ouvi me congelaram no lugar. Minjoa, você sabe que isso faz sentido para ambos. Era uma voz feminina, suave mas confiante. Nossas famílias se beneficiariam imensamente. E honestamente, acho que nos daríamos bem. Somos parecidos, ambiciosos, práticos, entendemos que casamento é também uma parceria de negócios. Havia uma pausa longa. Eu segurei a respiração, apertando os documentos contra o peito como se fossem um escudo. Ji-won-se, eu. A voz de Minjong soava cansada. Eu preciso de tempo para pensar. É uma decisão importante. Claro. Mas não demore muito. Meu pai está ansioso para anunciar nossa parceria, tanto pessoal quanto profissional. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Deveria ter deixado os documentos na minha mesa e saído silenciosamente. Mas meus pés pareciam colados no chão, e uma parte masoquista de mim precisava ouvir mais. Precisava confirmar o que meu coração já sabia. Há alguém? Ji-won perguntou de repente. Outra pessoa. Outra pausa. Mais longa dessa vez. E então, a resposta que partiu meu coração em 1000 pedaços. Não. Não há ninguém importante. 3 palavras simples. Ninguém importante. 5 anos resumidos em uma negação fria e calculada. 5 anos de amor secreto, de promessas sussurradas, de planos de futuro,
todos reduzidos a nada com uma única frase. Minhas mãos tremiam tanto que deixei os documentos caírem. O som ecoou pelo corredor silencioso. Ouvi movimento rápido dentro do escritório, passos se aproximando. Mas eu já estava correndo, lágrimas embaçando minha visão enquanto corria em direção ao elevador. Apertei o botão freneticamente, rezando para que as portas abrissem antes que ele me alcançasse. Seu Yon. Sua voz ecoou atrás de mim. Espera! As portas do elevador abriram. Entrei e apertei o botão de fechar imediatamente. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. Eu vi culpa, pânico, algo que poderia ter sido remorso. Mas era tarde demais. As portas se fecharam, cortando aquela conexão visual, e com ela, cortando os últimos fios que ainda nos mantinham juntos. Chorei durante toda a descida. Chorei no táxi que me levou para casa. Chorei no chuveiro, deixando a água quente misturar-se com minhas lágrimas. E chorei na cama, abraçada ao travesseiro, sentindo como se uma parte de mim tivesse sido arrancada brutalmente. Minjon tentou me ligar. 15 vezes naquela noite. Deixou mensagens, cada uma mais desesperada que a anterior. Deixa eu explicar. Não é o que você está pensando. Por favor, atende. Mas eu não podia. Não queria ouvir mais mentiras, mais desculpas, mais promessas vazias. No sábado de manhã, acordei com olhos inchados e um coração vazio. Tomei uma decisão. Não seria mais a mulher que esperava nas sombras, satisfeita com migalhas de atenção, aceitando ser um segredo sujo. Merecia mais. Merecia alguém que me escolhesse publicamente, orgulhosamente, sem hesitação. Escrevi uma mensagem curta para Minjon. Não precisa explicar. Eu entendi perfeitamente. Está livre para fazer suas escolhas estratégicas. Vou pedir demissão na segunda-feira. A mensagem de Seu Yon atingiu Minjon como um soco no estômago. Ele leu e releu as palavras, sentindo um pânico crescente tomar conta de seu peito. Estava livre. Ele não queria estar livre. Queria Seu Yon. Mas ao mesmo tempo, não conseguia ignorar as correntes que o prendiam, as expectativas familiares, a pressão dos investidores, as vantagens óbvias que uma aliança com os Park traria. Minjon passou o fim de semana em um estado de agitação constante. Bebeu mais do que deveria, vagou pelo apartamento sem propósito, pegou o celular 1000 vezes para ligar para Seu Yon e 1000 vezes desistiu. Que direito tinha de pedir que ela esperasse, quando ele mesmo não sabia o que queria? Ou melhor, quando sabia o que queria mas não tinha coragem de lutar por isso. Na segunda-feira, quando chegou ao escritório, a carta de demissão de Seu Yon já estava sobre sua mesa. 2 semanas de aviso prévio, como mandava o protocolo. Profissional até o fim. Ele segurou o papel com mãos trêmulas, lendo as linhas formais e impessoais. Era como se os últimos 5 anos nunca tivessem existido. Tentou falar com ela, mas Seu Yon foi implacável em sua distância. Mantinha-se estritamente profissional, evitava ficar sozinha com ele, e quando precisavam interagir, seus olhos eram vazios, como se olhasse para um estranho. Minjon descobriu que isso doía mais do que qualquer confronto teria doído. A indiferença dela era uma sentença de morte para o que haviam compartilhado. 2 semanas passaram em uma tortura lenta. Minjon se viu olhando constantemente para a mesa dela, observando como ela organizava metodicamente seus pertences pessoais, como treinava sua substituta com eficiência implacável, como se preparava para sair de sua vida como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. No último dia de Seu Yon, Minjon finalmente reuniu coragem para encurralá-la em seu escritório. Trancou a porta atrás de si, ignorando o olhar de alarme dela. Precisamos conversar, ele disse, a voz rouca de desespero. Não há nada para conversar, Sajangnin. O uso do tratamento formal foi como uma facada. Minha carta de demissão está em ordem. Já treinei minha substituta. Tudo está pronto para minha partida. Seu Yon, por favor. Ele deu um passo em direção a ela, mas Seu Yon recuou. Não me chame assim. Não tem mais esse direito. Sua voz estava firme, mas Minjon podia ver as lágrimas que ela lutava para conter. Você fez sua escolha quando disse que não havia ninguém importante. E está tudo bem. Eu entendo. Park Ji-woo faz mais sentido para sua vida. Ela traz investimentos, conexões, aprovação familiar. Eu só trazia amor. E claramente, isso não é suficiente no seu mundo. Não é assim tão simples. Mas é. É exatamente assim tão simples. Você teve que escolher entre o que você queria e o que era conveniente. E escolheu conveniência. Não te julgo por isso, Minjon-se.
Apenas não posso mais fazer parte dessa equação. Minjon sentiu as palavras que precisava dizer engasgadas na garganta. Desculpas, explicações, súplicas. Mas todas pareciam inadequadas diante da dor nos olhos dela. E uma parte dele, a parte covarde que sempre o havia dominado, quase sentiu alívio. Se ela ia embora, a decisão estava sendo tomada por ele. Ele não precisaria escolher. O destino estava escolhendo por ele. Eu nunca quis te machucar, foi tudo que conseguiu dizer. Seo-yeon deu um sorriso triste. Eu sei, mas machucou mesmo assim. E a pior parte é que você vai seguir em frente, vai fazer seu casamento estratégico, vai construir seu império, e eventualmente vai esquecer que eu existi. Enquanto eu vou levar muito tempo para esquecer você. Ela pegou sua última caixa de pertences e caminhou em direção à porta. Minjon não a impediu. Apenas observou enquanto ela abria a porta, pausava por um breve segundo como se fosse dizer mais alguma coisa, e então saía, deixando apenas o eco de seus passos pelo corredor. Aquela noite, Minjon bebeu sozinho em seu apartamento, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Pensou em correr atrás dela, em dizer que ela tinha razão, que ele era um covarde, mas que queria mudar. Mas não o fez. Porque mudar significava decepcionar seu pai, arriscar a empresa, desafiar as expectativas de toda uma sociedade. E Minjon não sabia se tinha coragem para isso. Nos meses seguintes, Minjon se jogou no trabalho com intensidade renovada. Fechou a parceria com os Park, expandiu a empresa para mercados internacionais, foi capa de 3 revistas de negócios importantes. E começou a namorar formalmente Park Ji-woo, para satisfação de ambas as famílias. Ji-woo era tudo o que se esperava dela, elegante, inteligente, a parceira perfeita para eventos corporativos. Ela entendia o mundo dele porque vivia no mesmo mundo. Não exigia a atenção emocional que ele não sabia como dar, não esperava grandes declarações de amor. Era uma parceria pragmática, e em teoria, deveria ser suficiente. Mas à noite, quando Ji-woo não estava por perto, Minjon se pegava pensando em Seo-yeon. Perguntava-se onde ela estava, o que estava fazendo, se era feliz. Evitava intencionalmente qualquer informação sobre ela, como se não saber fosse uma forma de proteção contra o remorso que o consumia nas madrugadas silenciosas. 1 ano depois da saída de Seo-yeon, Minjon e Ji-woo anunciaram o noivado. Foi um evento grandioso em um hotel 5 estrelas, coberto pela mídia, celebrado como a união de 2 das famílias mais poderosas da Coreia do Sul. Minjon sorriu para as câmeras, deu entrevistas sobre como estava animado para esse novo capítulo, postou fotos perfeitamente ensaiadas nas redes sociais. E durante tudo isso, havia um vazio dentro dele que nenhuma quantia de sucesso ou aprovação social conseguia preencher. Mas ele havia se tornado especialista em ignorar vazios, em focar no que deveria ser em vez do que poderia ter sido. Reconstruir uma vida após ter seu coração estilhaçado não é um processo linear. Há dias bons e dias ruins. Dias em que você acorda e sente que finalmente está superando, e dias em que uma música no rádio ou um cheiro familiar te transportam de volta e a dor é tão fresca quanto no primeiro dia. Depois de deixar a MJ Technologies, tirei um mês para mim mesma. Visitei minha família em Jeoju, passei tempo com minha avó, caminhei pelos campos de chá que lembrava da infância. Chorei muito nessas primeiras semanas, deixei que a dor fluísse sem resistência. Minha avó, sábia como sempre, me abraçava e dizia: "O coração se cura, mas deixa cicatrizes. E está tudo bem. As cicatrizes nos lembram que sobrevivemos." Quando voltei para Seul, estava determinada a recomeçar de verdade. Aceitei uma posição em uma empresa de consultoria menor, longe do mundo glamouroso das startups de tecnologia. Mudei de apartamento, cortei o cabelo, doei as roupas que costumava usar nos nossos encontros secretos. Era uma reinvenção física que esperava se traduzisse em reinvenção emocional. Foi durante uma sessão de networking organizada pela empresa que conheci Lee Jae-hyun. Ele era arquiteto, especializado em design sustentável, e tinha acabado de voltar de uma estadia de 3 anos no Canadá. Havia algo refrescantemente normal nele. Não era um CEO poderoso, não usava ternos de grife, não tinha motorista particular. Era apenas um homem genuíno que parecia verdadeiramente interessado em me conhecer. "Você tem um sorriso bonito", ele disse no nosso primeiro encontro real, em uma cafeteria aconchegante em Ongai. "Mas seus olhos parecem tristes. Como se você tivesse perdido algo importante." A honestidade dele me desarmou. Eu poderia ter desviado, dado uma resposta genérica. Mas algo em Jae-hyun me fazia querer ser honesta também.
Perdi tempo, respondi simplesmente. Investi em algo que não tinha futuro. Mas estou aprendendo a seguir em frente. Ele acenou compreensivo. Todos temos cicatrizes. O truque é não deixar que elas nos impeçam de tentar novamente. Jae-yu não era impetuoso como Min-jong. Não havia aquela química explosiva, aquela sensação de montanha-russa. Em vez disso, ele era estável, reconfortante, como chegar em casa depois de um longo dia. Ele me ligava quando dizia que ia ligar, aparecia quando prometia aparecer, e lentamente, me apresentava a seus amigos e família sem hesitação ou segredos. Nosso relacionamento cresceu organicamente. Passeios aos domingos, jantares caseiros no apartamento dele, viagens de fim de semana para o interior. Jae-yoon era paciente com minhas paredes emocionais, nunca pressionando quando eu recuava, sempre esperando até que eu estivesse pronta para me abrir um pouco mais. Não vou pedir para você esquecer quem veio antes de mim, ele disse uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda do seu apartamento, observando as estrelas. Mas vou te mostrar todo dia que você merece alguém que te escolha sem hesitação. E ele cumpriu essa promessa silenciosa. Jae-yoon me escolhia. Todo dia, de formas pequenas e grandes. Me apresentou como sua namorada para seus pais 3 meses depois de começarmos a namorar. Postava fotos nossas nas redes sociais sem medo. Fazia planos para o futuro que me incluíam sem necessidade de pedidos ou cobranças. 18 meses após meu mundo ter desmoronado, Jae-yoon me pediu em casamento. Foi simples e perfeito. Sem grande produção, sem anel caríssimo. Apenas nós dois em uma trilha na montanha Bukhansan, o nascer do sol pintando o céu de rosa e dourado, e ele ajoelhado na terra, olhando para mim com certeza absoluta nos olhos. Seu Yeon-ah, eu não sou rico ou poderoso. Não posso te dar luxos ou uma vida glamourosa. Mas posso te prometer que nunca terá que duvidar do meu amor. Pode prometer que estarei ao seu lado, publicamente e orgulhosamente, todos os dias da minha vida. Casa comigo? Chorei. Chorei por tudo que havia perdido e por tudo que estava ganhando. Chorei pelo passado que não pude ter e pelo futuro que estava se abrindo diante de mim. E quando disse sim, senti algo dentro de mim se curar. Não completamente. Havia cicatrizes que sempre permaneceriam, mas o suficiente para acreditar que eu poderia ser feliz novamente. Marcamos o casamento para 6 meses depois. Nada extravagante. Apenas família próxima e amigos queridos em uma pequena cerimônia em Jeju Island. Minha mãe chorou quando viu o vestido que escolhi, simples e elegante, tão diferente dos vestidos de princesa que eu costumava sonhar quando era mais jovem. Mas era perfeito para quem eu me tornei, uma mulher mais forte, mais sábia, mais consciente do que realmente importava. Durante os preparativos do casamento, ocasionalmente me pegava pensando em Min-jong. Não com saudade, mas com uma curiosidade distante. Como ele estaria? Será que se casou com Ji-woo? Será que construiu o império que sempre sonhou? E mais importante, será que era feliz? Mas essas eram perguntas sem respostas que eu não precisava mais buscar. Meu futuro estava com Jae-yoon, e isso era tudo que importava. O passado era exatamente isso, passado. Um capítulo fechado da minha vida que me ensinou lições valiosas, mas que não definia mais quem eu era ou quem eu poderia me tornar. 2 semanas antes do casamento, enquanto finalizava os últimos detalhes, meu telefone tocou com um número desconhecido. Atendi distraída, esperando ser algum fornecedor. Seu Yeon-ah. A voz me paralisou instantaneamente. Mesmo após 2 anos, ainda reconhecia cada nuance, cada tom. Ouvi que você vai se casar. Min-jong. Meu coração disparou, mas dessa vez não de amor ou saudade. Era adrenalina pura, a resposta do corpo a um perigo iminente. Por que ele estava ligando? Por que agora? Como conseguiu meu número? Minha voz saiu mais fria do que eu esperava, mas firme. Isso importa. Eu preciso te ver. Uma última vez. Por favor. Deveria ter desligado ali mesmo. Deveria ter mantido essa porta firmemente fechada. Mas uma parte de mim, talvez a parte que ainda carregava as cicatrizes, precisava desse encerramento final. Um encontro. Público. Amanhã às 3 da tarde na cafeteria em Insadong onde costumávamos ir. Nem sei por que escolhi aquele lugar. Talvez porque era onde tudo começou a ficar real entre nós. Estarei lá. Obrigado, seu Yeon-ah. Obrigado por me dar essa chance. Desliguei o telefone com mãos trêmulas. Jae-yoon estava na cozinha preparando o jantar, cantarolando suavemente. Eu deveria contar a ele sobre essa ligação, sobre esse encontro. Mas algo me fez guardar segredo, pelo menos por enquanto.
Uma última conversa com o passado antes de fechar aquela porta definitivamente. Kang Min-jong estava sentado na cafeteria em Insadong 30 minutos antes do horário combinado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto mexia no café que já havia esfriado. Ele mal havia dormido desde que soube, através de contatos mútuos, que Seo-yeon estava prestes a se casar. A notícia o atingiu com a força de um trem em alta velocidade. Durante 2 anos, Min-jong havia construído uma parede cuidadosa entre ele e seus sentimentos por Seo-yeon. Casou-se com Ji-woo em uma cerimônia suntuosa que foi capa de todas as revistas de sociedade. A união estratégica trouxe exatamente o que todos previram: mais investimentos, mais oportunidades, mais sucesso. A MJ Technologies se tornou uma das empresas de tecnologia mais valiosas da Ásia. Mas o sucesso tem um preço, e Min-jong pagou caro. Seu casamento com Ji-woo era exatamente o que ela havia prometido: uma parceria de negócios disfarçada de matrimônio. Eles mantinham as aparências em público, compareciam juntos a eventos, postavam fotos cuidadosamente encenadas nas redes sociais. Mas em privado, viviam vidas separadas. Ji-woo tinha seu próprio apartamento, suas próprias ambições, seus próprios, como Min-jong suspeitava, relacionamentos discretos. Isso não te incomoda? Ji-woo perguntou certa vez, depois de mais um evento em que tiveram que fingir afeto conjugal. Eu sei que você não me ama. E honestamente, eu também não te amo. Mas isso não precisa ser desconfortável. Podemos ter vidas separadas e ainda assim manter nossa aliança profissional. Min-jong não respondeu. Como poderia explicar que o incomodava não pela falta de amor por Ji-woo, mas pela consciência constante de que havia desperdiçado o único amor real que já teve? Que todas as noites, antes de dormir, se pegava pensando em Seo-yeon, imaginando o que ela estaria fazendo, se estaria bem, se ainda pensava nele. Durante 2 anos, Min-jong resistiu ao impulso de procurá-la. Disse a si mesmo que ela merecia ser feliz, que ele havia feito suas escolhas e precisava viver com as consequências. Contratou investigadores particulares ocasionalmente, apenas para garantir que ela estava bem, mas nunca tentou contato direto. Até que soube do casamento iminente. E algo dentro dele se quebrou. Ou talvez finalmente tenha acordado. Min-jong percebeu, com clareza aterradora, que havia passado 2 anos vivendo no piloto automático, construindo um império que não trazia alegria, vivendo um casamento que era apenas uma fachada, esperando por algo que ele mesmo havia destruído. A semana anterior ao encontro com Seo-yeon foi uma tortura. Min-jong ensaiou 1000 vezes o que diria, como explicaria, como pediria perdão. Queria dizer que finalmente entendeu que fez a escolha errada, que sucesso e dinheiro não preenchem o vazio deixado por um coração quebrado, que ele estava disposto a jogar tudo fora se isso significasse ter uma chance com ela novamente. Mas quando Seo-yeon entrou na cafeteria, 3 minutos antes das 3, todas as palavras ensaiadas evaporaram. Ela estava diferente. Mais madura, mais confiante. Havia uma luz em seus olhos que ele não via há muito tempo, uma serenidade que vinha de quem encontrou paz. E usando um anel de noivado simples mas significativo no dedo. Min-jong-se. O uso do tratamento formal foi uma facada sutil. Ela se sentou graciosamente, mantendo uma distância polida. O que você queria conversar? Min-jong abriu a boca, fechou, tentou novamente. Você está linda. Mais feliz do que eu te vi em muito tempo. Seo-yeon sorriu gentilmente. Obrigada. Estou feliz. Genuinamente feliz. E era verdade. Min-jong podia ver nos olhos dela, na forma como carregava a si mesma. Não havia mais aquela vulnerabilidade, aquela necessidade de aprovação dele que costumava haver. Ela havia seguido em frente. Completamente. Eu cometi um erro. As palavras saíram em um jato desesperado. Um erro enorme. Deveria ter lutado por você, por nós. Deveria ter ignorado as expectativas, as pressões. Deveria ter te escolhido. Seo-yeon o observou em silêncio por um longo momento. Seus olhos não mostravam raiva, nem mágoa, nem satisfação. Apenas uma calma compreensão que de alguma forma era pior do que qualquer reação emocional poderia ser. E por que não escolheu? Ela perguntou simplesmente. Min-jong hesitou. Eu tinha medo. Medo de decepcionar meu pai, medo de arriscar a empresa, medo de ser julgado pela sociedade. Eu era um covarde. Era. A pergunta o pegou desprevenido. O que você quer dizer? Você disse era um covarde. Está dizendo que mudou? Que agora teria coragem de desafiar seu pai, de arriscar sua reputação, de enfrentar o julgamento social. Min-jong abriu a boca para responder,
mas percebeu que não tinha uma resposta honesta. Mesmo agora, a ideia de deixar Jivou, de causar um escândalo, de potencialmente comprometer a empresa, o enchia de pavor. Ele queria ter mudado, mas será que realmente tinha? Seo-yeon leu a verdade em seu silêncio. É isso que pensei. Min Jong-se, eu não te culpo mais. Levei um tempo, mas entendi. Você me amava, disso eu não duvido. Mas você amava mais suas ambições, seu dever familiar, sua imagem. E está tudo bem. Não estou mais com raiva. Mas também não estou mais esperando. Seo-yeon, a voz dele quebrou. Eu estraguei tudo. E agora você vai se casar com outra pessoa, e eu vou ter que viver o resto da vida sabendo que deixei escapar a única pessoa que realmente me fez feliz. Olhei para o homem sentado à minha frente e senti uma onda de emoções conflitantes. Havia uma parte de mim, uma pequena parte que ainda guardava as memórias do que fomos, que queria estender a mão e confortar. Mas outra parte, mais forte e mais sábia, sabia que isso seria um erro. Min Jong-se, comecei cuidadosamente. Você está se arrependendo não porque percebeu que me amava, mas porque viu que eu seguia em frente. Enquanto eu estava disponível, enquanto eu estava esperando nas sombras, era fácil me manter como uma possibilidade futura. Mas agora que essa porta se fechou definitivamente, agora que não pode mais me ter, de repente eu me tornei preciosa. Vi a verdade das minhas palavras refletida em seu rosto. Ele começou a protestar, mas ergui minha mão gentilmente. Deixe-me terminar. Durante 5 anos, eu te amei incondicionalmente. Aceitei ser seu segredo, aceitei esperar, aceitei migalhas quando merecia o pão inteiro. E você sabe por quê? Porque acreditava que eventualmente você me escolheria. Que nosso amor seria suficiente. Pausei, respirei fundo, sentindo o peso das palavras que precisava dizer. Mas a verdade é que eu nunca fui suficiente. Não porque havia algo errado comigo, mas porque você estava procurando por razões para me escolher em vez de simplesmente me escolher. Amor verdadeiro não precisa de justificativas ou do timing perfeito. Ele simplesmente é, e você luta por ele contra tudo e todos. Eu sei, Min Jong sussurrou, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu sei que fui um idiota. Mas ainda amo você, Seo-yeon. Nunca parei. E se você me der uma chance, se cancelar esse casamento, eu juro que dessa vez será diferente. Vou deixar Jivou, vou enfrentar minha família, vou. Não. A palavra saiu firme, definitiva. Não vou cancelar meu casamento. E não porque queira te punir ou porque ainda esteja magoada. Mas porque encontrei alguém que não precisa de ultimatos ou crises para me escolher. Alguém que me escolhe todo dia, simplesmente, facilmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Falei de Jae-yoon então. Não para torturar Min Jong, mas porque ele precisava entender. Contei sobre como Jae-yoon me cortejou pacientemente, respeitando meus limites e minhas feridas. Como ele me apresentou aos pais dele na terceira vez que nos vimos. Como postou fotos nossas no Instagram sem hesitação. Como fala do nosso futuro com certeza inabalável. Ele não é rico como você, continuei. Não tem sua influência ou seu status. Mas tem algo muito mais valioso, integridade emocional. Quando diz que me ama, ele age de acordo. Não há dissonância entre suas palavras e ações. E isso, Min Jong-se, isso vale mais do que qualquer império empresarial. Min Jong estava chorando abertamente agora, sem se importar com as pessoas ao redor que começavam a olhar. Por favor, ele implorou. Não case com ele. Não ainda. Apenas me dá tempo para arrumar as coisas, para provar que mudei. Você não mudou, Min Jong-se. E mesmo que mudasse, seria tarde demais. Porque eu mudei. A Seo-yeon que te amava desesperadamente não existe mais. Ela morreu naquela noite quando ouviu você dizer que não havia ninguém importante em sua vida. E a mulher que ressurgiu das cinzas dela não precisa de você para ser feliz. Levantei-me, preparando para ir embora. Mas antes, quis dar a ele uma última coisa. Não perdão, porque não havia nada a perdoar, mas libertação. Espero que você encontre felicidade, Min Jong-se. De verdade. Mas não comigo, e não agarrado a um passado que já não existe. Solte. Solte esse arrependimento, essa culpa. Aceite as escolhas que fez e viva com elas. E quem sabe, um dia você encontre alguém que faça você querer ser a versão de si mesmo que sempre teve potencial de ser. Peguei minha bolsa e me virei para sair. Quando estava quase na porta, ouvi sua voz uma última vez, quebrada e baixa. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. E eu a pior que aconteceu a você. Me desculpe. Por tudo. Parei,
Olhei para trás uma última vez. Não fui a pior coisa, Min-jong-se. Você me ensinou lições valiosas sobre autorrespeito e sobre saber meu próprio valor. Por isso, de uma forma estranha, sou grata. Cuide-se. E então saí, deixando Min-jong sozinho com seus arrependimentos em uma cafeteria que um dia havia sido testemunha de promessas sussurradas e sonhos compartilhados. Mas dessa vez, não olhei para trás. Meus olhos estavam fixos no futuro, onde um homem bom e honesto me esperava para construir uma vida baseada em verdade e respeito mútuo. Quando cheguei em casa, Jae-yoon estava preparando o jantar. Ele se virou quando me ouviu entrar, um sorriso caloroso iluminando seu rosto. Como foi seu dia? Perguntou casualmente, sem suspeitar de nada. Olhei para ele, esse homem que me escolhia sem drama ou conflito, e senti meu coração se expandir. Foi bom, respondi honestamente. Fechei um capítulo importante. Agora estou pronta para começar o próximo completamente. Ele não perguntou sobre que capítulo eu estava falando. Apenas me puxou para um abraço apertado e beijou meu cabelo. Estou feliz. E não posso esperar para te chamar de esposa daqui a 2 semanas. Naquele momento, abraçada por alguém que me amava sem reservas ou condições, percebi que havia finalmente chegado onde sempre mereci estar. Os dias seguintes ao encontro com Seo-yeon foram os mais sombrios da vida de Kang Min-jong. Ele cancelou reuniões, ignorou ligações, e passou horas olhando para o vazio de seu escritório no 40º andar, sentindo o peso esmagador do que havia perdido. Ji-woo apareceu em seu apartamento 3 dias depois, uma expressão de irritação controlada em seu rosto perfeitamente maquiado. Você tem faltado aos compromissos, ela disse sem rodeios. Os investidores estão perguntando. Sua secretária não sabe o que dizer. Min-jong mal a olhou. Não consigo fazer isso mais, Ji-woo. Fazer o quê? Isso. Nós. Esse casamento de mentira. Essa vida de mentira. Ele finalmente se virou para encará-la. Eu perdi a única pessoa que realmente amei porque escolhi conveniência ao invés de coragem. E agora ela vai se casar com outro homem, e eu estou preso em um casamento sem amor com você. Para sua surpresa, Ji-woo não pareceu ofendida. Apenas cansada. Eu avisei desde o início que isso era uma parceria estratégica, Min-jong. Você aceitou os termos. Eu sei. E esse é o problema. Aceitei porque era fácil, porque atendia às expectativas, porque não exigia que eu enfrentasse meus medos. Mas estou sufocando. E suspeito que você também. Ji-woo se sentou graciosamente no sofá, suas pernas cruzadas elegantemente. Permaneceu em silêncio por um longo momento antes de falar. Há alguém, ela admitiu calmamente. Um músico. Completamente inadequado pela perspectiva da minha família. Sem status, sem dinheiro, apenas talento e paixão. Eu o amo. E ele me ama. Mas assim como você, escolhi o caminho seguro. Min-jong olhou para sua esposa com novos olhos. Então somos ambos covardes. Parece que sim. Ela deu um sorriso triste. Mas covardia é confortável, Min-jong. Exige menos. E para pessoas como nós, criadas com expectativas esmagadoras, às vezes parece a única opção. Não tem que ser, Min-jong ouviu-se dizer. Podemos mudar. Ainda há tempo. Ji-woo balançou a cabeça lentamente. Para mim, talvez. Mas para você? Sua Seo-yeon está se casando em menos de 2 semanas. Alguns trens, uma vez perdidos, não podem ser alcançados novamente. A verdade das palavras dela o atingiu como um golpe físico. Ele havia esperado demais, arrependido-se tarde demais. Seo-yeon seguiu em frente, e ele não tinha direito de tentar trazê-la de volta à sua vida bagunçada apenas porque finalmente decidiu crescer. O que vamos fazer então? Perguntou, a voz vazia. Continuar fingindo. Ou ter a coragem de admitir que isso foi um erro e seguir caminhos separados. Ji-woo o estudou cuidadosamente. Honestamente, Min-jong, estou cansada de fingir. E suspeito que você também. Meu pai vai me deserdar. Os investidores vão questionar minha estabilidade. A mídia vai ter um dia de campo. Sim, tudo isso provavelmente acontecerá. Ji-woo se levantou, alisando o vestido. Mas a questão é, você prefere ser miserável e respeitado, ou livre e possivelmente mais feliz, mesmo que isso custe sua imagem cuidadosamente construída? Depois que Ji-woo saiu, Min-jong ficou sozinho com essa pergunta ecoando em sua mente. Pela primeira vez em sua vida, ele realmente considerou o que seria desafiar todas as expectativas, arriscar tudo o que havia construído,
Viver de acordo com suas próprias verdades em vez das verdades impostas pela família e sociedade. Mas mesmo quando esse pensamento tomava forma, ele sabia que era tarde demais para Seo-yeon. Ela havia encontrado alguém melhor, alguém que não hesitou, alguém que a escolheu desde o primeiro dia. E Min-jong teria que viver com o conhecimento de que poderia ter sido ele, se apenas tivesse tido coragem quando importava. No dia do casamento de Seo-yeon, Min-jong não compareceu, obviamente. Mas sentou em seu apartamento vazio, bebendo uísque caro que tinha gosto de arrependimento, imaginando como seria a cerimônia. Será que ela estava radiante? Será que olhou para o noivo com o mesmo amor que costumava olhar para ele? Será que era genuinamente feliz? Seu telefone tinha fotos que um dos investigadores discretos havia enviado, um último ato de autoflagelação. Seo-yeon em um vestido simples mas deslumbrante, sorrindo mais brilhantemente do que ele jamais a viu sorrir. Ao lado de um homem comum, vestido modestamente, mas olhando para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. E nos olhos de Seo-yeon, Min-jong viu algo que nunca viu quando estavam juntos: paz absoluta. Foi naquele momento que Min-jong finalmente entendeu a extensão total do que havia perdido. Não apenas Seo-yeon a pessoa, mas a possibilidade de ser a versão de si mesmo que poderia amá-la adequadamente. Ele havia escolhido segurança sobre coragem, status sobre autenticidade, e agora pagaria esse preço pelo resto de sua vida. Ele pegou o telefone e digitou uma última mensagem para um número que não usava há 2 anos. Seja feliz, Seo-yeon-ah. Você sempre mereceu alguém que te escolhesse sem hesitação. Lamento não ter sido eu. Mas sou grato que tenha encontrado alguém que é. Ele não esperava a resposta. E não recebeu uma. Mas escrever aquelas palavras foi como finalmente soltar um peso que carregava há 2 anos. Não era perdão, e certamente não apagava seus erros. Mas era reconhecimento. E talvez, apenas talvez, fosse o primeiro passo para eventualmente perdoar a si mesmo. Naquela noite, Min-jong tomou uma decisão. Ligou para seu advogado e iniciou os procedimentos de divórcio de Ji-woo. Seria complicado, escandaloso e potencialmente devastador para sua imagem pública. Mas ele não podia mais viver na mentira. Não mudaria o passado, não traria Seo-yeon de volta, mas talvez lhe permitisse olhar no espelho novamente sem desviar o olhar. Meu casamento com Lee Jae-yoon foi tudo que sonhei, mas de uma forma completamente diferente do que imaginava quando era mais jovem. Não houve pompa ou luxo excessivo. Apenas 50 pessoas que genuinamente se importavam conosco, reunidas em uma pequena capela com vista para o mar em Jeju Island. Quando caminhei pelo corredor com meu pai, não senti nervosismo ou dúvida. Apenas uma certeza calorosa e reconfortante de que estava fazendo a escolha certa. Jae-yoon estava esperando no altar, lágrimas brilhando em seus olhos, sem se envergonhar de sua emoção. E quando fizemos nossos votos, cada palavra era verdadeira e sincera. Prometo te escolher, eu disse, segurando suas mãos. Não apenas hoje, mas todo dia. Nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo ser seu refúgio assim como você é o meu. Prometo te amar com ações, não apenas palavras, Jae-yoon respondeu, sua voz firme. Prometo nunca fazer você duvidar do seu valor ou do meu compromisso. Prometo construir uma vida onde você sempre saiba que é prioridade. Quando nos beijamos, selando nossos votos, senti algo se completar dentro de mim. Não era a paixão explosiva e caótica do que senti por Min-jong. Era algo mais profundo, mais estável. Era a sensação de chegar em casa. A recepção foi íntima e alegre. Rimos, dançamos, celebramos com as pessoas que amávamos. Minha avó, já com 85 anos, me puxou de lado em determinado momento. Esse é o certo, ela disse, observando Jae-yoon conversar animadamente com meu pai. Vejo na forma como ele olha para você. Como se você iluminasse seu mundo. E vejo como você olha para ele também. Sem sombras, sem dúvidas. Apenas amor puro. Obrigada, Almione, respondi, abraçando-a. Por todos os conselhos, por toda a paciência durante os momentos difíceis. Ela acariciou meu rosto com mãos enrugadas. Você teve que caminhar pelo fogo para apreciar a paz, minha neta. E agora é mais forte por isso. Durante a lua de mel em Kyoto, Jae-yoon e eu passamos dias explorando templos antigos, caminhando por jardins zen, comendo comida de rua deliciosa. Uma noite, enquanto estávamos em um onsen privado sob as estrelas, ele me perguntou: há algum arrependimento? Entendi o que ele realmente estava perguntando. Ele queria saber se eu ainda pensava em Min-jong, se ainda carregava sentimentos pelo meu ex. Não arrependimentos,
respondi honestamente. Mas gratidão. Gratidão por tudo que passei, porque me trouxe até aqui, até você. Eu precisava daquelas cicatrizes para reconhecer quando encontrasse algo real. Jae-yoon me puxou para mais perto. Você sabe que sempre pode falar sobre isso comigo, certo? Seu passado não me assusta. Faz parte de quem você é. Essa segurança emocional, essa ausência de ciúme ou insegurança, era tão diferente do que eu conhecia. Minjong sempre havia sido possessivo, mas ao mesmo tempo distante. Queria me manter perto, mas escondida. Jae-yoon queria que eu fosse completamente eu mesma, passado incluído. 6 meses após o casamento, recebi uma mensagem inesperada. Era de Ji-woo, a mulher que havia se casado com Minjong. Hesitei antes de abrir, meu coração acelerando inexplicavelmente. Seu Yeon-si, sei que não nos conhecemos, mas senti que deveria saber. Minjong e eu estamos nos divorciando. Nosso casamento foi um erro desde o início, baseado em conveniência ao invés de amor. Ele falou sobre você, sobre o quanto se arrepende. Não estou escrevendo para pedir que volte para ele ou algo assim. Apenas achei que você merecesse saber que ele finalmente encontrou coragem para desafiar as expectativas. Tarde demais para você e ele, mas talvez não seja tarde demais para ele encontrar paz. Desejo felicidades em seu casamento. Mostrei a mensagem para Jae-yoon. Ele a leu cuidadosamente, depois me olhou. Como você se sente sobre isso? Pensei por um longo momento. Triste por ele, de uma forma distante. Espero que ele encontre felicidade eventualmente. Mas aliviada que finalmente soltou. E mais certa do que nunca de que fiz a escolha certa. Vai responder. Sim, para agradecer por me avisar, e para desejar a ambos o melhor. E então vou deletar o número e seguir em frente. Completamente. E foi exatamente isso que fiz. Enviei uma mensagem educada e breve, desejando a ambos, Minjong e Ji-woo, paz e felicidade em seus novos caminhos. E então deletei o número, bloqueei qualquer possível forma de contato, e fechei aquela porta definitivamente. Naquela noite, deitada ao lado de Jae-yoon, observando seu peito subir e descer enquanto dormia, senti uma gratidão profunda pela jornada que me trouxe até ali. Sim, houve dor. Sim, houve lágrimas e noites sem dormir. Mas tudo isso me moldou na mulher que era agora, mais forte, mais sábia, mais consciente do meu próprio valor. Minjong havia sido um capítulo importante da minha vida, mas era apenas isso, um capítulo. E eu estava escrevendo novos capítulos agora, páginas preenchidas com amor verdadeiro, respeito mútuo, e a alegria simples de ser amada sem reservas. Kang Minjong estava sentado em um café modesto em Ongai, muito diferente dos estabelecimentos 5 estrelas que costumava frequentar. Aos 38 anos, ele era um homem transformado. Após o divórcio escandaloso de Ji-woo e o subsequente confronto com seu pai, Minjong havia deixado a posição de CEO da MJ Technologies, vendido suas ações, e começado uma vida completamente nova. Agora ele dirigia uma pequena ONG focada em fornecer educação em tecnologia para crianças de comunidades carentes. Não tinha o prestígio ou a riqueza de antes, mas pela primeira vez em sua vida, Minjong dormia bem à noite. Havia uma paz em viver de acordo com seus próprios valores, livre do peso esmagador das expectativas familiares. Seu pai não falava mais com ele. Kang Da-young considerava o filho um fracasso, um desperdício do legado familiar. Mas Minjong havia aprendido a viver com isso. Alguns preços valiam a pena pagar pela liberdade. Ele pensava em seu Yeon ocasionalmente, mas não mais com o arrependimento consumidor dos primeiros anos. Agora era uma nostalgia gentil, uma lembrança de um tempo em que ele ainda estava aprendendo quem realmente era. Ele havia procurado nas redes sociais uma vez, um ano após o divórcio, e viu fotos dela com o marido e um bebê recém-nascido. Ela estava radiante, genuinamente feliz. E Minjong sentiu apenas felicidade por ela. Desculpe o atraso. Uma voz feminina o tirou de seus pensamentos. Choi Min-ah, uma professora de arte que conhecera através da ONG, se sentou à sua frente. Ela era diferente de todas as mulheres que Minjong havia conhecido antes. Despretensiosa, apaixonada por seu trabalho, sem qualquer interesse em status ou dinheiro. Sem problemas, Minjong sorriu. Eles haviam estado saindo há 6 meses, tomando as coisas devagar. Vinha sabia sobre seu passado, sobre seu Yeon, sobre todas suas falhas. E ainda assim, escolhia estar com ele. Você está bem? Ela perguntou, estudando seu rosto. Parece pensativo. Apenas refletindo sobre como a vida é estranha.
Como às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Mia assegurou sua mão sobre a mesa, sem se importar com quem pudesse estar olhando. Esse pequeno gesto público significava mais para Minjon do que qualquer grande declaração. Era a autenticidade. Era a escolha. Sabe, Mia disse gentilmente, não consigo mudar seu passado ou apagar seus arrependimentos. Mas posso estar aqui no seu presente. Se você me deixar. Minjon entrelaçou seus dedos nos dela. Eu gostaria disso. Muito. Eles não eram um conto de fadas. Minjon carregaria sempre a culpa do que fez com Seo-yeon, a consciência de oportunidades desperdiçadas. Mas estava aprendendo que a redenção não vinha de desfazer o passado, mas de viver melhor no presente. Do outro lado da cidade, em um parque em Itaewon, Seo-yeon empurrava gentilmente o balanço onde seu filho de 2 anos, Lee Ji-won, ria alegremente. Jae-yu estava ao lado, segurando sua filha de 6 meses, Ana, que dormia pacificamente em seus braços. Mais alto, Euma! Mais alto! Ji-won gritava, seus olhos brilhando com pura alegria infantil. Seo-yeon riu, empurrando o balanço um pouco mais forte. Seu coração estava tão cheio que parecia prestes a transbordar. Essa vida simples, domingos no parque, jantares em casa, noites embalando bebês, era mais preciosa do que qualquer luxo que Minjon poderia ter oferecido. Acha que ele está pronto para aprender a andar de bicicleta? Jae-yun perguntou, observando o filho com orgulho paterno. Acho que sim. Mas você que vai correr atrás dele quando ele decidir que não precisa de rodinhas, Seo-yeon brincou. Eles trocaram um olhar carregado de amor compartilhado e memórias acumuladas. 4 anos de casamento, e Seo-yeon ainda sentia aquela certeza calorosa toda vez que olhava para o marido. Não era a intensidade dramática de paixão juvenil, mas algo muito mais valioso, parceria verdadeira, respeito mútuo, amor que crescia mais profundo com cada dia que passava. Ocasionalmente, Seo-yeon pensava em Minjon. Não com saudade ou arrependimento, mas com uma sabedoria que só vem com o tempo. Ela reconhecia agora que o que sentiu por ele foi real, mas também foi incompleto. Foi amor sem base sólida, paixão sem compromisso genuíno. Foi uma lição necessária sobre saber seu próprio valor. Certa vez, 1 ano atrás, ela ouviu de longe em um evento de caridade. Ele estava diferente, menos polido, menos intimidante, mas paradoxalmente mais humano. Com uma mulher que parecia fazê-lo sorrir genuinamente. Seo-yeon não se aproximou, não sentiu necessidade. Apenas ficou feliz, de forma distante, que ele parecesse ter encontrado alguma paz. No que está pensando? Jae-yun perguntou, sempre sintonizado com ela. Em como sou sortuda, Seo-yeon respondeu honestamente. Em como cada erro que cometi, cada coração partido, cada lágrima derramada, me trouxe até aqui. Jae-yun a beijou suavemente. Não foi sorte. Foi você sendo forte o suficiente para não aceitar menos do que merecia. Foi você tendo coragem de recomeçar quando seria mais fácil ficar amargurada. Naquele momento, com o sol se pondo sobre Seul, seus filhos rindo ao redor, o marido ao seu lado, Seo-yeon compreendeu uma verdade fundamental. O verdadeiro final feliz não vem de sermos escolhidos pela pessoa que queremos, mas de nos escolhermos primeiro, e então atrairmos alguém que celebre essa escolha. Minjon havia a ensinado sobre o que não aceitar. Jae-yun a ensinou sobre o que sempre merecer. E juntos, essas lições a transformaram na mulher que era agora, inteira, confiante, genuinamente feliz. Enquanto caminhavam para casa, Ji-won correndo à frente, Ana despertando nos braços de Jae-yun, Seo-yeon enviou uma última oração silenciosa ao universo. Não por Minjon especificamente, mas por todos que ainda estavam prendendo a pessoas erradas, aceitando migalhas, esperando por alguém finalmente escolhê-los. Que todos encontrem a coragem de se escolher primeiro, ela pensou. Porque só então poderão reconhecer o amor verdadeiro quando ele aparecer. E com essa última reflexão, Seo-yeon fechou completamente aquele capítulo de sua vida. Não com amargura ou raiva, mas com gratidão pela jornada e pela mulher que se tornou por causa dela. O passado era exatamente isso, passado. E seu presente, imperfeito, comum, mas genuinamente feliz, era mais valioso do que qualquer conto de fadas que ela poderia ter imaginado. Anos depois, quando Ji-won perguntasse sobre como mamãe e papai se conheceram, Seo-yeon contaria uma história simples. Sobre uma mulher que aprendeu seu próprio valor e um homem que sempre soube o dela. Não mencionaria corações partidos ou arrependimentos tardios. Porque essa parte da história, embora importante para sua jornada, não definia seu destino.
E em algum lugar da cidade, Minjon estava aprendendo as mesmas lições, da forma mais difícil. Mas talvez, apenas talvez, nunca seja tarde demais para se tornar a pessoa que você sempre teve potencial de ser. Mesmo que seja tarde demais para algumas coisas, nunca é tarde demais para crescer. E assim, ambos seguiram em frente. Ela para uma vida de felicidade merecida. Ele para uma jornada de redenção e autodescoberta. Seus caminhos nunca se cruzariam novamente de forma significativa. E estava tudo bem. Porque às vezes, o verdadeiro final feliz é simplesmente deixar ir.